Irmãos, nessa noite nós estamos começando nosso seminário de batalha espiritual. Eu pensei em trazer pregadores para ministrar sobre batalha espiritual para vocês, mas aí Deus falou no meu coração: para quê? Se você já tem uma certa experiência sobre isso. Eu trabalhei durante muito tempo na área de libertação. Eu tinha um culto na sexta-feira, 2 horas da tarde. Eu saía do trabalho, vinha direto para o culto, e ali Deus nos deu várias experiências, e ali Deus nos fez com que nós aprendêssemos muitas coisas, e eu queria durante esses dias compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado como experiência, e do pouco e daquilo que a Bíblia Sagrada fala sobre batalha espiritual. Às vezes as pessoas pensam que é tão fácil ministrar. Eu estava falando para o Fabinho lá atrás, que antes de começar o culto, eu acho que eu fui umas 6 vezes no banheiro. Dá aquele frio, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas a própria Bíblia, ela diz o seguinte: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muitas vezes aonde o demônio está trabalhando, a pessoa acha que não está trabalhando. E aonde o demônio não está trabalhando, as pessoas acham que o demônio está trabalhando. Então tem pessoas que exageram demais, que tudo é demônio. Ele saiu de casa atrasado, ele dormiu demais, foi dormir meia-noite assistindo o MasterChef, ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, e aí ele foi dormir cansado, ele perdeu a hora, e diz: o diabo quis atrapalhar o meu dia hoje, e aí ele põe toda a culpa no diabo. E tem outras pessoas que não acreditam no diabo, não acreditam naquilo que o diabo faz, e por isso ele tira toda a culpa do diabo. Tem um extremo de um lado, um extremo do outro. Eu queria duas coisas eu queria pedir para você. Eu não sei se você trouxe a Bíblia, eu não sei você, mas eu tenho um problema de guardar muitas coisas. Então por isso, quando eu vou no seminário, quando eu escuto alguém pregando, eu tenho a Bíblia comigo, eu tenho um caderno e eu tenho uma caneta para anotar. Então eu queria que você trouxesse a Bíblia, se você não trouxe hoje, trouxesse a Bíblia da próxima vez, trouxesse um caderno para você fazer anotação. Amém? Eu vou no final da reunião, você vai fazer a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida a respeito daquilo que nós estamos falando. Se a pergunta sua for a respeito de algo que nós vamos falar ainda, responderemos na outra aula. E se a dúvida sua for a respeito de algo que nós não estamos falando e nós não vamos falar, aí eu não vou responder de jeito nenhum, outro dia. Então quero concentrar. Então se você tiver dúvida, faz a sua pergunta, um obreiro vai trazer, vai me colocar aqui, no final a gente vai tentar responder todas as questões. Se nós não soubermos, nós vamos ter a humildade de dizer: olha, eu não sei hoje, mas eu irei pesquisar e irei trazer a resposta para você na próxima vez que nós estivermos presentes. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai, diante de um assunto tão sério, ó Deus, que vamos falar nessa noite, nós queremos, ó Deus, pedir primeiramente, ó Pai, Deus, que o Senhor venha repreender todo o ataque de Satanás sobre a mente do teu povo, Senhor. Que o teu povo possa, ó Deus, estar com a mente, ó Deus, livre para aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Deus, eu também te peço, ó Deus, nessa noite, Senhor, o teu espírito de sabedoria sobre a minha vida, Pai, para que eu possa, Deus, ministrar, Senhor, na vida da tua igreja, e que a tua igreja possa compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então estende as tuas mãos, fala conosco, no nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento.
E por falta de conhecimento dentro das igrejas e na nossa vida, muitas vezes o diabo ele vai entrando devagarzinho, ele vai arrebentando a nossa vida e a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como agir e a gente não sabe como se prevenir. Nós vivemos naquilo que a Bíblia chama de uma batalha espiritual. Às vezes, a sua luta não é contra o seu esposo, que está nas drogas, seu esposo que está viciado na bebida, não é isso. Então eu queria começar pedindo para você abrir no livro de Efésios, capítulo de número 6, e o verso de número 11 e 12. Efésios, capítulo 6, verso de número 11 e 12. Paulo, para você entender, e eu vou falar devagar, porque a gente quer ensinar. Paulo, quando você lê o livro de Atos, quando Paulo entra na cidade de Efésio, a cidade de Efésio era uma cidade totalmente entregue à feitiçaria. É tanto que quando as pessoas vão se convertendo, a Bíblia diz que elas vão trazendo os seus livros de feitiço, os seus livros de macumbaria, e eles trazem para a praça e faz uma pilha, uma pirâmide enorme e mete fogo naqueles livros. Existia um principado ali na cidade de Efésio, existia demônios que aprisionavam aquela cidade na idolatria, tinha um templo chamado templo da deusa Diana, de Efésios, aonde as pessoas adoravam, onde tinha as prostitutas que serviam no templo, né? Por exemplo, quem era adorador da Diana de Efésios, homem, por exemplo, ele ia no templo e tinha as prostitutas, aonde ele podia ter relação sexual com as prostitutas e estava tudo normal. Existiam os homens que era chamado de prostitutos cultuais, os meninos, os jovens, que tanto serviam as mulheres que iam adorar Diana, como os homens que gostavam de homem. Então, existia um poder que operava naquela cidade. As pessoas viviam de vender imagem da Diana de Efésio. E aí Paulo entra naquela cidade com o evangelho, porque o evangelho liberta, o evangelho traz cura para a alma. E aí Paulo entra naquela cidade e ele começa a pregar. E as pessoas começam a se converter. Paulo, ele funda uma cidade ali, uma igreja ali na cidade de Efésio. E aí ele, fora lá da cidade de Efésio, ele escreve uma carta trazendo orientação para a cidade de Efésio, para os crentes de Efésio. Se Paulo fosse hoje, se Paulo tivesse hoje, existisse hoje no nosso meio, ele seria considerado um pregador de batalha espiritual, porque ele fala muito sobre isso. E o que Paulo vai dizer? Efésios capítulo 6, verso 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Primeiro, Paulo vai dizer, olha, Deus, ele dá um equipamento, para que você possa lutar contra o diabo. E como é que a primeira coisa que Paulo vai dizer também, como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha armando cilada. Você sabe o que é cilada? Cilada é alguém fazer uma emboscada. De repente, por exemplo, você está andando numa rua, alguém quer te matar, ele se esconde num lugar e sem ninguém perceber, o cara vai lá e leva um tiro. Isso é uma cilada. Então o diabo ele trabalha desse jeito. E a gente não vai prestando atenção, por quê? Porque a cilada é algo que pega você desprevenido. Você não está preparado para aquele momento. Por isso que ele vai dizer lá na frente que nós devemos orar e também
vigiar. Aí ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Ou seja, a luta sua não é contra o seu filho que está drogado. A luta sua não é contra o seu marido que está viciado em algo, está na prostituição. Não é contra pessoas. Você já notou que toda vez que você convida seu marido, insiste, você tem que ir para a igreja, você está fazendo o que não presta, isso irrita ele? Por quê? Porque não é ele, é aquilo que trabalha nele. Não é, ele quer sair daquela situação, mas ele não consegue. Por quê? Porque essa luta é uma luta espiritual. É uma luta onde o diabo está governando a mente da pessoa, o corpo da pessoa, porque quando ele governa a mente, ele governa também o corpo. Então Paulo aqui nesse texto, ele vai estar ensinando sobre a conduta do crente salvo em Cristo. Ele está falando sobre batalha espiritual e sobre conflito com as trevas. E nós sabemos que essa situação de luta contra as trevas é algo real na nossa vida. Quem já não lutou ou não luta uma batalha espiritual na sua casa, no seu trabalho, né? Então Paulo ele vai dizer algumas informações aqui. Como sabemos, em situações normais, nenhum exército ele entra numa batalha sem conhecer o seu adversário. É fácil, por exemplo, quem entende de futebol aí, os técnicos estudam os outros times para montar a melhor estratégia para ir guerrear no campo. Então todo exército, quando ele entra numa guerra, ele primeiro estuda o seu adversário, ele estuda o campo aonde ele vai lutar, quais são as estratégias aonde ele pode montar, né, acampar o seu exército. Ele tem o máximo de informação sobre o seu adversário. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 14, e o verso de 31. Nós vamos ler muito Bíblia. Lucas 14 e verso 31. Ele diz: e qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Você está entendendo? Então tem que ter uma estratégia de combate. Não é, sabe, de qualquer jeito. Mas uma coisa que você tem que ter certeza é que você tem que combater. Porque o diabo, ele está lutando. Uma das coisas que a gente tem que aprender é o seguinte: o diabo não está lutando com Deus. A gente vai aprender. O diabo, Deus não mede força com o diabo. Engana você se você achar que o diabo está ali lutando com Deus. Não tem nada a ver. A gente vai aprender isso. Para vencer essa batalha, nós precisamos, primeiramente, de ter conhecimento de quem nós somos no reino de Deus. Quem é você? A gente tem que entender quem é você. Como é que o homem é constituído? De três, como é que a gente pode chamar, pastora? O homem é constituído de três partes. Qual que é? Como que é? Vamos repetir? Deixa eu falar para você. O homem é constituído não de corpo, alma e espírito. Nesse caso, a ordem do fator, ela altera o produto. O homem é constituído de espírito,
alma e corpo. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 1. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim a palavra: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí como profeta às nações. Às vezes a gente lê esse texto e a gente passa batido. Mas o que Deus está dizendo para Jeremias? Porque, antes da criança nascer, com o seu corpo físico, o que ele diz? Você já existia. Então, antes do homem ser corpo, ele é espírito e ele é alma. O que é? Vamos separar. O que é espírito? É a parte espiritual. Alma fala de psique. Alma. Psique tem a ver com mente. Tem a ver com pensar. Tem alguma grávida aí de 6, 7 meses? Tem não, né? Não tem. Bom, mas quem teve criança sabe. Você lembra quando a criança nem tinha nascido? E aí você começava a brincar com ela, ela respondia? Ela fazia aquela ondazinha na barriga? Não tinha nem nascido ainda. Isso quer dizer o seguinte, que as emoções dela, a mente dela já estava sendo o quê? Formada. Então o homem é feito de espírito, alma e corpo. A gente está acostumado a dizer corpo, alma e espírito, mas nasce primeiro. O espírito, Deus tem, vai nascer o Sandro. Depois vai formando o psique e depois, no processo, o corpo vai sendo formado, vai sendo criado. Amém? Então, em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina quem nós somos. Em Gênesis, capítulo de número 26, a gente vai ler número 1 e verso 26, diz o seguinte, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, santos, puros e livres. Mas a Bíblia também, ela diz no capítulo 3 de Gênesis, que o homem santo, puro e livre, ele escolheu livremente desobedecer a Deus. A desobediência a Deus é o que? Ela é uma escolha. Você escolhe pecar ou não pecar. É você que escolhe. Demorou. Então é você que escolhe pecar ou não pecar. Então, primeiro, vamos entender quem nós somos. Por que a gente tem que entender isso, pastor? Porque a gente tem que entender como é que o diabo trabalha. Você veio aqui, ouviu falar um pouco sobre Satanás, você vai ouvir um pouco, mas primeiro você tem que entender tudo. Então, nós somos, primeiro, feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos puros, livres e santos. Amém? Segundo, o homem santo, puro e livre, ele escolheu desobedecer a Deus e a seguir a orientação de Satanás. Como é que o diabo chega lá para Eva? É verdade que Deus disse que não pode comer da árvore que existe no jardim? Ele começa a ter um diálogo com o diabo. O diabo começa a ter um diálogo com a mulher até o ponto dela ceder. Tiago diz o seguinte, olha, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Nome estranho, né? Cobiça.
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o seduz e o atrai. E a cobiça sendo consumada, ela dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então, há um processo para o pecado, há um processo para acontecer, para você desobedecer a Deus. E esse processo, ele vem o quê? Ele vem com a sugestão do diabo, ele vem com a artimanha do diabo. Então, por isso que o apóstolo Paulo ensina que o salário do pecado é o quê? É a morte, porque quando você desobedece a Deus, o que acontece? Você traz sobre si o quê? A morte, né? O ensino da morte é o quê? É o salário do pecado. Paulo completa o versículo dizendo, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então ele fala para o homem que era puro, que se desobedeceu, se contaminou, ele vai falar o quê? Que existe a possibilidade da regeneração. De você aceitar Cristo e ser regenerado de novo. O que é regeneração? É você nascer de novo. É o processo de, por exemplo, uma planta, ela morre e de repente com o tempo ela começa a regenerar, ela começa a crescer de novo. Isso acontece com o nosso relacionamento com Deus. Portanto, para nós vencermos o conflito das trevas, nós precisamos estar consciente desses estágios na nossa vida. Primeiro estágio, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Fazer o bem ou fazer o mal é o quê? É uma escolha. Fazer o certo ou fazer o errado é o quê? É uma escolha. O diabo, ele não faz isso por você. A não ser que você esteja. A não ser que você esteja totalmente entregue a Satanás. Porque existe uma diferença entre opressão, nós vamos falar isso mais para frente, né? E uma pessoa ser possuída, ser dominada. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Já leram esse texto? Ele entrou. Judas abriu tanto a porta que o diabo entrou, se alojou e Judas traiu Jesus. Mas o mesmo Satanás tentou o quê? A mesma coisa com quem? Com Pedro. Mas a única coisa que ele conseguiu com Pedro foi o quê? Foi oprimir. Opressão quer dizer o seguinte, quando você vem e oprime, se aperta. Quando Pedro diz assim, Jesus pergunta para Pedro, o que é que as pessoas dizem, falam sobre mim lá fora? Aí uns dizem, tu és Elias, tu és um do profeta. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus diz, Pedro, eu te dou graças, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. Olha, o Espírito de Deus operando dentro de Pedro, certo? Aí no mesmo texto, Jesus vai continuando falando do seu sacrifício, daquilo que ele vai fazer ali na cruz. E aí o que acontece? Aí Pedro diz, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. Aí no mesmo texto que Jesus Cristo diz que Pedro está cheio do Espírito, sendo usado pelo Espírito, no mesmo segundo depois, Jesus diz, arreda de mim, Satanás, porque você não compactua das coisas de Deus. Aí você pergunta, pode o Espírito e o diabo estar ali junto do homem? Bom, a gente vai ver isso mais para frente, não hoje, né? Mas o que acontece isso? Então, o pecado corrompeu e nos matou, mas Deus, ele vai o quê? Vai dar vida novamente. Então, nós precisamos entender quem somos. Somos a imagem e semelhança de Deus, somos pecadores, e agora somos o quê? Regenerado por Deus. E a nossa luta, como o texto que eu acabei de ler, não é contra o sangue
nem contra a carne, é contra principado, potestade e contra os dominadores desse mundo tenebroso. Não foi isso que nós lemos em Efésios? Agora, o mais interessante é que o diabo ele não trabalha de qualquer jeito. Ele não trabalha desorganizado como nós trabalhamos. O diabo trabalha de uma maneira organizada, ordeira. É um exército que sabe o que está fazendo e todo mundo trabalha, né? A capetada inteira trabalha sabendo qual é o propósito de cada um deles. Pastor, aonde que está na Bíblia que o diabo trabalha de uma maneira organizada? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12. Aleluia. Desculpa, irmão, Mateus capítulo 12, e o verso Mateus capítulo 12, e o verso 22, diz assim: e então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este expulsa demônio, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsidirá o seu reino? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que Satanás não trabalha contra Satanás. O povo de Deus, eles brigam entre si. A igreja briga entre igreja, pastor briga com pastor, irmão briga com irmão, mas Satanás não briga, né? Sabe uma coisa muito interessante que a gente tem observado como experiência? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vai num centro, numa mesa, e vai com enfermidade, e chega lá, desce um demônio, incorpora no fulano, e o fulano vai lá, passa a mão e diz que está fazendo uma operação espiritual, e a pessoa sai de lá com a sensação que ela foi curada. Com o passar do tempo, a maioria dessas pessoas, ou a doença volta pior, ou se coloca outra doença no lugar. Por quê? Porque é uma troca que Satanás faz. Tipo, eu saio, o cara tem a impressão que vai ter a cura, e daqui a um tempo, um outro vem e entra. É troca. Por quê? Pastor, como é que você fala isso? Olha o que o próprio texto vai falar. Olha aqui.
capítulo 12, agora o verso 43. Quando o espírito imundo, acharam? A Carla, valeu, Carlinha. Quando o espírito imundo sai do homem e anda em lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, da onde saí, e tendo voltada a encontra vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então o diabo vai lá, sai. Por isso que não é legal você simplesmente expulsar um demônio de uma pessoa, se você não tiver tempo de pregar o evangelho para ela e mostrar para ela o que aconteceu. Já aconteceu de tipo, eu expulsar demônio de uma determinada pessoa, e a pessoa olhar para fora da igreja e dizer: pastor, ele está ali fora me esperando. Porque a pessoa que já está num estágio avançado de domínio do diabo, do mesmo jeito que você escuta a voz de Deus, essa pessoa escuta e às vezes tem a sensação de sentir aquele ser espiritual. Pastor, existe isso, existe. No livro de Jó, é interessante, você lê o livro de Jó, tem uma hora que Jó diz assim, que ele sentiu uma sombra, um demônio passando por trás dele, uma sombra, ele sentiu. Então do mesmo jeito a pessoa sente. Vou te explicar um exemplo. Eu aceitei Cristo, e com o tempo eu desviei, cara, desviei legal mesmo. E eu lembro que um dia eu cheguei do centro da cidade, e eu morava com a minha tia. A minha tia, ela mexia muito com ela incorporava uma entidade que ela, não sei se vocês já ouviram falar, ela agia como criança, ficava sentada ali, falando como criança, pedindo bala, sabe? Então ela vivia nesse negócio. E aí um dia eu cheguei em casa, desviadão, e eu sentei para assistir o Jornal Nacional, lembro como hoje, sentei para assistir o Jornal Nacional. E aí eu estou ali, e de repente eu começo, eu já tentei fumar, quando eu não era convertido, várias vezes eu nunca aprendi a fumar. E naquele dia eu sentei, e eu ouvi uma voz no meu ouvido, dizendo: você vai lá no Clóvis. O Clóvis era um bar que tinha lá no Nova América, não sei se tem mais. Você vai lá no Clóvis e compra um maço de cigarro. E ele ainda deu a marca do cigarro, LM Light. Já ouviu? Quem fumou lembra do tal? Compra esse cigarro. E eu fiquei ali resistindo, até que eu não aguentei mais aquele negócio no ouvido. Eu levantei, eu fui lá no bar e comprei um maço de cigarro. Cheguei, sentei de novo de frente à televisão. Eu acendi, coloquei o cigarro na boca, eu acendi o cigarro. No mesmo momento que eu acendi, que eu puxei o primeiro trago, eu endemoniei. Gente, eu não sei se você já passou por essa experiência terrível, mas eu endemoniei legal mesmo. E eu fiquei assim, um misto de realidade, de eu estar ali sentindo o diabo dentro de mim. Eu olhava para minha tia, e eu não sei se ela estava daquele jeito ou era o diabo que estava me mostrando, mas quanto mais eu pedia socorro, mais ela ria da minha cara, mas ela ria gargalhada mesmo. E aí eu comecei a querer tentando chamar o nome do pastor, aonde eu tinha me convertido, que morava do outro lado, só que eu não ia mais na igreja, fazia um ano que eu não ia na igreja. Eu tentava pronunciar o nome dele e eu não conseguia.
E isso demorou muito tempo eu tentar, e a minha irmã chegou perto de mim, e ela começava ali sem entender nada, e eu tentando conversar, e ela entendia assim, que ela me via, a minha realidade era uma. A realidade de quem vê um demoniado, uma pessoa endemoniada, é outra. Você já viu uma pessoa endemoniada? Já? É a sua realidade. Agora, pensa na realidade de quem está endemoniado, tentando sair daquele sofrimento. Eu tentando gritar o nome do pastor e não consegui. Eu sei que depois de muito tempo, eu consegui pronunciar o nome do pastor. Aí entenderam que era para chamar. E aí foram chamar. O pastor chegou na minha casa. Ele ficou, eu acho que umas 2, 3 horas orando, expulsando. Eu só sei que quando a última oração que ele fez, literalmente, irmão, eu via demônio saindo assim, ó, dos ombros assim, ó. É igual aqueles filmes que você vê mesmo. Eu vi os negócios aí. Depois que saiu tudo, eu enfraqueci, caí e desmaiei. Desmaiei assim, mole. Já viu as pessoas como fica? Fiquei mole, me colocaram lá na cama. E aí, todo mundo dormiu nesse dia, mas um sono tão grande, a ponto de, nesse mesmo dia, entrou, as portas da casa, eram daquelas portas de aço, é aço que chama, que faz barulho? Aquelas portas, latão, não sei como é que chama, que faz barulho. Entraram, abriram aquela porta, entortaram a porta. Estava eu, meu irmão, minha irmã, a filha da minha tia e a minha tia. 5 pessoas. Forçaram a janela, não conseguiram entrar, e a janela faz barulho. Forçaram a porta, arregaçaram a porta, entraram, levaram a televisão e ninguém viu. Teve um sono do inferno em todo mundo. Então eu estou falando que existe essa realidade espiritual. Então quando você expulsa o demônio de uma pessoa, o que o diabo, ou acontece aonde eu falei, nesses lugares aí, onde toma passe, arruda, né, banho de pipoca, esses lugares aí, existe o que? Uma troca, o cara fala, eu saio. Mas como essas pessoas não têm o evangelho, o que acontece? O diabo saindo, ele anda por lugares o quê? Deserto, áridos. Ele não encontra nenhum repouso. Porque o diabo, entenda o seguinte, para operar na sua vida, você precisa da permissão. Ele precisa de um corpo para se manifestar no nosso mundo. Sabe, esse negócio de alma penada, isso não tem nada a ver, ele precisa de um corpo para manifestar no nosso mundo. E aí o que acontece? Ele volta, e quando ele volta, o que ele volta, ele traz mais, e aí o estado do camarada fica pior do que o primeiro. Então o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer, pastor? Tem que deixar todo mundo endemoniado? Não. Você pode, se você trabalha nessa área, você tem que ter tempo. Tem que ter tempo para o camarada, porque você vai expulsar o demônio do cara. Depois você vai dizer para ele, olha, vai falar do evangelho de Jesus, que libertou. E vai dizer para o camarada, ó, é assim, a casa agora está vazia. Então você precisa pedir para que o Espírito Santo venha habitar na sua vida. Por quê? Porque te deu alívio agora. Porque o diabo, ele vai sair. O crente mais fraco que tem aqui é mais forte do que o inferno inteiro. Porque a autoridade não está em você, a autoridade está em Deus. A autoridade está no nome de Jesus. Então você tem que falar para o camarada o seguinte, olha, você precisa colocar Jesus. Por quê? Porque senão, camarada, vai ficar pior do que você estava. Você viu o crente que ele entra, por exemplo, na igreja fumando, ele desvia.
Quando ele desvia, você encontra ele algum tempo, ele vai estar fumando, vai estar bebendo, vai estar se prostituindo. Por quê? Porque o estágio é o quê? Sempre pior. Sempre pior. Quem está me entendendo, diga amém. Então o diabo, ele trabalha o quê? De uma maneira organizada, Jesus disse. Agora, como que funciona essa organização de Satanás? Aí você volta lá para Efésios capítulo 6 de novo. Efésios capítulo 6, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra pessoas, amém? E sim contra, primeiro, principados. O que é principado, pastor? Vou simplificar para você. Principado é o domínio de um príncipe. Lembram de Daniel? A oração de Daniel? Que a gente fala da oração de 21 dias. A Bíblia diz, você pode ler isso lá na sua casa, mas a Bíblia diz que a primeira vez que Daniel orou, Deus ouviu a sua oração. E aí, depois de 21 dias, o anjo aparece para ele e diz: olha, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia que você orou. Só que o principado da Pérsia, ele me impediu de trazer a resposta. E aí, é muito interessante que mais para frente eu vou falar também sobre anjos, para você entender quem era o diabo. Então, por exemplo, existe anjos, arcanjos, querubins e serafins. Deus mandou anjos, o significado de anjo é o que? É mensageiro. Um dos anjos famosos da Bíblia, quem é? Falou com Maria? Gabriel. E arcanjo? Um dos arcanjos, que a Bíblia fala muito, que lutou para trazer a resposta, quem? Miguel. Então, o anjo Gabriel é um anjo de conversa, de trazer resposta. Miguel já faz parte de uma classe de anjo de guerra, de luta. Então a Bíblia diz que o arcanjo Miguel lutou contra o quê? Contra o principado que dominava a Pérsia. Então o principado é o que? É o domínio de um príncipe. João, capítulo de número 14 e verso de número 30, Jesus vai falar o seguinte, ó: já não falarei mais convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada a ver comigo. Então principado quer dizer um domínio. Você vê que, por exemplo, que cada cidade, ela tem um perfil espiritual diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente morava perto de uma cidade chamada São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, ela é conhecida estatisticamente como, pelo número de pessoas que tem, deve ter umas 80 mil pessoas mais ou menos. Ela é conhecida como o lugar no Brasil onde tem mais suicídio. É um principado que opera ali. Você vê que algumas outras cidades, né? Por que algumas cidades são mais violentas do que outras? Porque algumas cidades, elas não são violentas, mas elas são muito idólatras. Por quê? Porque cada cidade, ela tem o quê? Ela tem um principado que governa aquilo lá, que tem a autoridade de governar
aquele lugar. E isso ele vai o quê? Essa hierarquia, ela vai diminuindo. Existe, por exemplo, um principado que governa uma nação. No Brasil tem. O que o Brasil é diferente dos outros? Por exemplo, o Brasil é um país muito voltado para o sexo, não é isso? Droga e assassinato. É o Brasil. Aí você pega outros lugares que não é muito assassinato, que nem o pessoal fala, cidade primeiro mundo, mas ali tem um outro trabalhar. Tem a frieza espiritual. As pessoas não estão aí nada para Deus. Onde o sexo é livre, independente de homem com homem, mulher com mulher, é tudo normal. Então é o quê? É um principado que trabalha em cada área. E isso vai o quê? Essas autoridades, elas vão o quê? Vai diminuindo. Vai diminuindo, por exemplo, num país, aí tem um governo de uma cidade. Lembra de Efésios? Efésios tinha um principado lá. É o texto que nós estamos lendo. Aí até chegar naqueles demôniozinhos que você escuta aí por nome aí, tipo tranca-rua, que tem um pedacinho de comando. Não, eu comando aqui, eu não sei, não é da minha época, mas me falaram que ali próximo ali perto do Bingônia ali, diz que acontecia muito acidente de carro ali, muita batida, né? E aí dizem, eu ouvi essa história por aqui, dizem que muitos pastores foram orar para aquilo lá, e diz que sossegou mais um pouco lá. Mas tem aquele lá que o pessoal fala assim, tranca-rua. Pastor, onde está o nome de tranca-rua na Bíblia? Não tem. Na realidade, os demônios, nós que damos nome para ele. Por exemplo, pombagíria. Tem na Bíblia isso? Não tem. Mas por que se dá o nome de pombagíria? É porque é o jeito que aquele demônio trabalha. Então, ele trabalha na área, né, de lascívia. Então, o pessoal põe pombagíria. Tranca-rua. Por quê? Porque, tipo assim, é um demônio que trabalha, tipo ali, onde só tem acidente, onde tem morte e tal. O pessoal, foi o ser humano que colocou. Para poder identificar como aquele demônio trabalha. Mas o primeiro passo, classe aqui que eles falam é o que? É do principado. Em João capítulo 6, 16 e o verso de número 11, Jesus ele vai dizer novamente, o príncipe desse mundo já está julgado. E sabe quem é esse príncipe que ele fala, o príncipe desse mundo? Ele está falando de Satanás. Beleza, então entenderam o que é principado? Amém? Aí ele vai falar, em seguida o apóstolo Paulo vai falar sobre potestade, não é isso? Ele fala, nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados, contra as potestades. E aqui é o sinônimo de poderes demoníacos sobre o comando de Satanás. Aquele que o próprio Jesus Cristo qualifica como o quê? Como valente. Abra lá em Lucas capítulo 11 e o verso 21. Para você entender. Lucas capítulo 11 e o verso 21. Ele diz o seguinte: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura
em que confiava e lhe divide o despojo. Jesus ele está falando aqui sobre depois da cura do endemoniado, que os judeus eles estão começando a blasfemar. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, o que aconteceu aqui foi o seguinte, é que um valente estava guardando o que? Os seus bens. Olha o que diz, olha, quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, quando ele está falando o seguinte, guarda os seus bens, está falando de vidas, está falando de almas que estão presas, vidas que estão presas no domínio de Satanás, e ele diz assim, esse cara é valente, mas ele diz, vem um outro mais valente do que ele, subjuga ele, toma as suas armaduras, a sua proteção, e toma os seus despojos. O que é os despojos? Despojos é aquilo que sobrava da guerra. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha o que Jesus está dizendo, eu sou, porque ele está falando aqui, depois que ele cura um cara que era endemoniado, surdo e mudo, ele diz, olha, o diabo é valente, mas eu sou mais valente do que ele, a ponto de despojar. Você sabe o que é despojar? Despojar é deixar o cara nu, de tirar toda a armadura, toda a proteção do diabo e pegar os seus despojos. Sabe quem é os despojos que Jesus pegou, meu irmão? Do diabo. Os bens, despojo é aquilo que tem valioso, que o diabo tinha de valioso. O que o diabo tem de valioso não é a riqueza, não é o bem, não é aquilo que ele sabe, nada material. O que ele tem de valioso nas mãos dele era quem? Era as vidas. Então Jesus está dizendo, eu sou mais valente do que o diabo, então eu vou lá, subjugo o diabo, amarro o diabo e tomo aquilo que ele tem. E o que é que ele tem? As vidas. Então nós somos despojos. Jesus foi lá e nos tirou. Amém? Dá para você ser feliz com isso? Então, potestade é o que? É um sinônimo de poderes demoníacos, né? Esse valente que a gente acaba de falar é o próprio Jesus. Por isso ele chama a atenção que os principados e potestades, Satanás é o inimigo no qual nós lutamos. Não é contra as pessoas. Se você vencer Satanás, você vai trazer seu marido. Se você vencer Satanás, você vai trazer o seu filho que está nas drogas. Se você vencer Satanás, você vai mudar o clima. Interessante, a gente está, mais ou menos 3 anos nós vamos fazer, que nós estamos trabalhando lá na PM. E esses dias eu ouvi de um cabo lá, o seguinte, pastor, depois que vocês chegaram aqui, o ambiente mudou. As coisas começaram a mudar aqui. E nós sentimos realmente que mudou. Nós realmente sentimos que mudou. Por quê? Porque quando o valente, que é valente de verdade, chega, ele subjuga o poder de Satanás. Amém? Agora, os principados e potestades que Paulo fala também são identificados como Deus desse século. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 e o verso de número 4. 2 Coríntios capítulo 4 e o verso de número 4. O que é que diz aí? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. A palavra aqui entendimento no grego é psique, mente. Cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, através dos seus demônios, o que ele faz? Ele cega a mente, né, do ser humano, para que ele
não possa identificar quando é que ele está desagradando a Deus. Olha um exemplo muito, muito interessante. Por exemplo, imagina um cara casado, e ele é casado há algum tempo, de repente ele começa a fazer as coisas erradas fora de casa. E aí ele chega, ele chega na sua casa com a sua família, deita com a sua esposa, como se não tivesse acontecendo nada. Ele mente, e para ele assim, ele vai tranquilo. Mas você já experimentou, depois que você foi salvo, você mentir? Como pesa na nossa mente? Eu contei essa história aqui um dia, eu fui no Dom Pedro, eu estava um friozinho, eu estava com vontade de comer uma sopa, um caldozinho. Aí eu fui lá, comprei um músculo, né? Comprei uns legumes, e aí a minha mão encheu, e eu gosto no final de pegar um queijozinho e jogar por cima. E aí eu peguei um saquinho de queijo, e eu coloquei dentro da jaqueta. Falei assim, chegar lá vou pagar, porque não dava tempo. Aí eu vou lá e passo, e vou para casa. E eu estou lá cozinhando, e de repente eu enfio a mão na jaqueta, e eu olho assim, eu encontro o queijo, um saquinho de queijo, R$1,90. Gente, eu comecei a pensar, meu Deus, e se na hora que eu vou sair, o soldado que é meu amigo, está lá na frente lá, fazendo o bico dele, ele me vê levando isso aqui. Eu roubei, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para chegar amanhã, né? E dizer lá no caixa que eu levei sem querer? Eles não vão acreditar. E se o bebê, o marido da Juliana, puxa na câmera lá, que é gerente de lá, se ele puxa na câmera e ele vê que o pastor dele roubou um saco de queijo ralado, e eu comecei a ficar tremendo. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer, E aí eu contei para minha esposa, e eu fui dormir preocupado. No outro dia, cedinho, o mercado estava abrindo, eu cheguei lá no caixa e falei, moça, ontem aconteceu isso, eu levei esse queijo. A moça falou, tudo bem, você paga. Falei, eu nem... Só que eu não me senti bem. Por quê? Porque a minha mente já não estava mais cega em relação àquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, os principados faz o quê? Faz com que o Deus desse século, ele cegou a mente das pessoas para que elas não vejam resplandecer a luz, para entender o que é certo ou errado. Ou seja, quando a nossa mente não está clara, que está tudo escuro na nossa mente, a gente não sabe discernir o que é certo ou errado, é aonde o diabo prevalece na nossa mente. Mas quando vem o Evangelho de Deus na nossa vida, o que acontece? A gente começa a clarear. Cara, se levar um prego sem querer, você não dorme. Eu não sei você, eu não durmo. Se a moça passar um real a mais do que ela deve mandar para mim, eu vou lá e devolvo. Eu não vou para a igreja dizer que é bênção de Deus. Porque a bênção de Deus na minha vida, a moça vai ter que pagar no final do expediente dela. Quando ela bater lá, que faltou 10, que estava no bolso do crente, o crente vai lá na igreja, então pastor, olha, eu estava sem dinheiro, eu estava somente com R$2, eu fui comprar um saco de queijo ralado lá, e aí, cara, a moça do caixa me deu R$10, olha que benção, pastor, glória a Deus, irmão, enquanto a mulher está lá pagando, está errado. Você está entendendo? Então você, principado, ele cega o nosso entendimento. Agora, a outra classe de demônio que Efésios fala, principado, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Mundo tenebroso é um mundo que vive em trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
É esse mundo que vive em trevas, onde todo mundo fica tentando tirar vantagem dos outros. Satanás e seus demônios são dominadores desse mundo tenebroso. Aquilo que eles fazem, aquilo que eles fazem aos homens, amarra esses homens em trevas. Ele deixa esses homens em trevas. Agora, isso é o reino diabólico com quem você luta, como ele trabalha. Você viu como ele trabalha organizado? Não tem nada desorganizado no diabo. Nós, assim, precisamos aprender com o capeta, né? Um dia eu vou pregar uma mensagem aqui intitulada Vamos Aprender com o Diabo. Porque o diabo trabalha de uma maneira organizada. E muitas vezes nós trabalhamos de uma maneira desorganizada. Agora, quem é que governa tudo isso? Vamos falar um pouco, rapidinho, sobre a origem do diabo. Da onde que ele veio? Primeiro, a palavra diabo, diabolos, é uma palavra que ela foi introduzida no nosso contexto. Mas qual foi o primeiro nome do diabo? Lucifer. O que quer dizer? Esse nome é feio? Você teria coragem de pôr esse nome no seu filho? A palavra Lucifer quer dizer anjo de luz. Antes dele se tornar o diabo, dele se tornar Satanás, a Bíblia diz que ele era um anjo. E quem são os anjos? Preste atenção nessa definição que eu vou dizer para vocês de anjos. Que são anjos? Anjos são seres espirituais criados. Primeira coisa, anjo é criado. Criado, dotado de juízo moral. O que é isso, juízo moral? É a faculdade da alma que permite fazer a diferença entre o bem e o mal. Juízo moral, a faculdade da alma, da mente, que permite você fazer a diferença entre o bem e o mal. Então, anjos são seres criados, dotados de juízo moral, né? E alta inteligência, desprovido de corpo físico. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, e o verso de número 10. Eu falei o seguinte, que anjos são seres espirituais, criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovido de corpo físico. Ou seja, o diabo não tem corpo físico. Como eu falei para vocês, para ele operar no nosso mundo, ele precisa o quê? De um corpo físico. E esse esse versículo que eu vou acabar de ler para vocês, o que acontece? Jesus está falando sobre o endemoniado de Gadareno, que tinha uma legião de anjos. E segundo Flávio José, uma legião, se eu não me engano, se eu não estou errado, uma legião era 10.000 soldados. Você já imaginou um cara, esse jovem com 10.000 demônios dentro do corpo dele? Já imaginou isso? 10.000 demônios. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que amarravam ele com correntes e ele estourava todas as correntes. Você já viu, por exemplo, um endemoniado juntar tipo 500, um monte de homem forte num magrelo e o cara fazia assim, ó. Já viu fazer isso aí? Por isso que toda vez que às vezes eu vejo alguém fica endemoniado, aí junta aquele monte de gente para segurar. Cara, não vai adiantar nada. Porque ou você tem autoridade ou não. Você tem que ter autoridade. Por isso, eu faço duas coisas
quando tem uma pessoa endemoniada? Primeiro eu não deixo ele ficar falando, eu não vou entrevistar o diabo, porque o diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Vou ficar entrevistando, e aí, de onde você vem? Para onde você vai? Que time você torce? Corinthians. Eu não vou ficar entrevistando. É Gabriel, protetor do Paulo. Aí, primeira coisa que eu faço, não deixo falar. Segundo, para que ele não tenha escândalo e ele não se machuque, eu não sei, funciona. Eu falo, olha, está amarrado. Funciona. Em nome de Jesus. Rapidinho. E ainda eu falo, coloque a mão para trás. Coloca. E para não ficar debatendo, se for muito grande, eu digo de joelho. Quem já viu isso, eu fazendo, ele fica de joelho. Por quê? Porque de joelho ele não pode correr, de joelho ele não pode se machucar, e com a mão para trás ele não pode me agredir. Não se expulsa, presta atenção os obreiros, pastores e vocês, não se expulsa demônio de olho fechado. Outro detalhe, se você está orando por alguém, você não sabe quem você está orando, como essa pessoa está. Não se deve, se você for orar por alguém, chegar aí, tipo, Senhor Jesus abençoa, eu repreendo, com o olho fechado. Já vi um diácono levando um tapa daqueles. Então, se você vai orar por alguém, de olho aberto. Você está entendendo? De olho aberto. Então, o texto diz o seguinte, que o diabo tenta negociar com Jesus. Por quê? Porque, lembra do texto que eu falei lá de Lucas, lá, que o diabo, quando ele é expulso, ele vai para região áridas. O que é isso? Deserto. Deserto. Por isso, tipo assim, não é bíblico, não tem algumas coisas que a gente vai fazendo por experiência. Tem coisas, né, irmã, que a gente faz que é por experiência. Por exemplo, eu não costumo. Você está orando pelo endemoniado, aí o demônio nem saiu, o cara fala assim, me dá água. Eu não dou. A não ser que eu tenha certeza que o diabo saiu. Por quê? Porque a Bíblia diz, ele anda por lugares áridos, é deserto. E ele não encontrando, ele volta. Por que ele volta? Porque ele necessita de um corpo para operar no nosso meio. E agora, a negociata dessa legião de demônio, 10 mil demônios, que estava na vida desse jovem, ele chega para Jesus e fala assim, olha, a gente vai sair, mas o senhor, por favor, o senhor permite a gente entrar nesses porcos? E aí Jesus permite os camaradas entrar no corpo, é um corpo. Ele prefere, lógico que ele prefere o nosso corpo, mas não tem isso, vai isso mesmo. Vai um corpo de um animal. Eu lembro quando eu morava no Santo Antônio, quando estava começando, era só mato, e aí eu saía 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus, subia uma estrada assim, e de repente, eu vi um cachorro desse tamanho, preto, grandão, e naquele tempo lá eu estava crente de verdade mesmo, e aquele cachorro partiu para cima de mim, eu vi o próprio Satanás no olho daquele cachorro. E quando ele pulou acima, eu fechei o olho e falei, o sangue de Jesus te repreende. Aí quando eu abri, eu não vi mais o cachorro na minha frente. Então assim, o diabo, ele não, quando ele não tem um corpo físico, o que ele usa? Ele usa um animal, é o que está falando aqui na Bíblia. Você está me entendendo? Então quer dizer,
Anjos são o quê? Seres criados, dotados de juízo moral, com alta inteligência e desprovido de um corpo físico. Então Satanás é esse. A gente vai falar mais para frente. É um ser espiritual, dotado de um juízo moral. Ele escolheu fazer o mal. Ele não foi criado para fazer o mal, escolheu. Inteligente. Para armar uma cilada, você tem que ser inteligente. Lembra de Efésios? Para fugir da cilada do diabo? Inteligente. Só que ele é desprovido de um corpo físico. Amém? Então é sobre esse ser. E é com esse ser que a nossa luta é maior. Com esse valente. Que eu queria falar com vocês na próxima semana. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Porque entendemos nessa noite que o Senhor é o valente dos valentes, Pai. O Senhor é aquele que está conosco, Pai. Nós vamos sair daqui, ó Deus, com a consciência, ó Pai, que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, Pai. Que maior é o Senhor do que todo demônio, de que toda potestade, de que todo demônio do inferno. O Senhor é bem maior na nossa vida. E vamos sair daqui, ó Deus, com a consciência, ó Deus, que o Senhor nos deu autoridade, ó Deus, de pisar, ó Senhor, em Satanás, Pai. Para que ele não possa pisar na nossa vida. Então, no nome de Cristo Jesus, eu quero neste momento abençoar a vida do teu povo, Pai. Que o Senhor continue dando autoridade para cada crente, que eles possam saber usar essa autoridade, Pai. E que eles possam entender, ó Deus, que a sua luta não é contra pessoas, Senhor. Não é contra pessoas, não é contra chefe, não é contra marido, não é contra filho, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestade, é contra seres espirituais, ó Deus. E para isso, ó Deus, nós estamos aqui aprendendo, ó Deus, sobre o reino espiritual, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nos defender, para que possamos avançar, para que possamos usar, ó Deus, das tuas armaduras, Pai. Então, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todos sempre, que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Até semana que vem, na quinta-feira.